Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos dar uma olhada num texto bem curto, mas olha, denso. Chama-se Anatomia do Poder. Uhum. E ele traz uma ideia central, assim, bastante provocadora sobre o que é o poder. Quase um paradoxo. É uma perspectiva interessante, sem dúvida. A tese principal é surpreendente mesmo. Basicamente, o autor defende que todo poder é, na verdade, fraco. Fraco? Como assim? Isso parece ir contra, né, o senso comum. Pois é, mas a explicação é a seguinte: a força do poder não estaria nele mesmo, mas sim na fraqueza de quem obedece. Entende? Ah, entendi. Então é uma relação de dependência total. A força vem do outro lado da submissão? Exatamente. E essa dependência é o ponto central, o calcanhar de Aquiles, digamos assim. Faz sentido. E o autor explora isso, né? Ele fala que o poder é, por natureza, transitório. Sim, ele argumenta que um poder só dura até encontrar um rival, com força igual. Acaba ali. E é nesse contexto que ele usa umas palavras bem fortes. Ele descreve o poder como covarde. Isso. Covarde e ridículo, mesmo quando o tipo tenta se justificar com causas nobres, como paz, amor. É uma linguagem bem direta, né? Sem meias palavras. Ele não alivia. De forma alguma. E a análise fica ainda mais incisiva, talvez controversa, quando ele leva essa lógica para a religião. Ah, sim, essa parte é particularmente ousada. Ele menciona Cristo, por exemplo. Menciona, diz que o poder de Cristo se basearia na fraqueza do cristão e vai além. Ele fala de Deus também, né? Sugerindo que o poder divino se manifesta na fraqueza da criação. Exato. É importante a gente frisar aqui, né, que estamos apenas expondo as ideias do documento, não é a nossa opinião. Com certeza. É uma análise do texto fornecido e, nesse sentido, vale notar como ele termina essa parte. Sim, a conclusão dele é bem taxativa. Ele diz que não vai pedir perdão por essas afirmações, que é uma questão de seguir a razão e não a emoção. É assim que ele justifica. É, como se fosse uma consequência lógica da análise dele sobre a natureza do poder. Exato. Tudo parte daquela ideia inicial da dependência. Então, resumindo essa ideia central do texto, o poder não é forte por si só, ele é relacional, depende da fragilidade que controla. Uhum. A grande sacada do texto é esse paradoxo. A força do poder é a sua dependência, a sua fraqueza. Isso torna-o vulnerável, passageiro. O que é fascinante é como isso desconstrói aquela imagem clássica de autoridade, sabe? Aquela ideia de solidez, de força própria. Subverte completamente, né? Totalmente. Leva a gente a questionar o que realmente sustenta a autoridade. Será que é menos o respeito pela força e mais a percepção da nossa própria fraqueza ou necessidade de obedecer? Pois é, levanta umas questões bem pertinentes. Se a gente aceitar essa ideia, mesmo que só para pensar a respeito, Sim. como isso muda a forma como a gente vê as estruturas de poder no dia a dia? No trabalho, na política, até nas relações sociais. É uma boa pergunta. Fica essa reflexão, né? Se a base do poder é essa relação tão frágil como o texto sugere, o que realmente segura essa dinâmica entre quem manda e quem obedece?